Eu vejo tanta gente falando sobre liberdade, sabe? Que isso me faz pensar muitas vezes o que é que realmente significa essa liberdade que a gente fala tanto e que a gente deseja tanto. É exatamente sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo. Atrás eu escutei uma música que dizia assim: o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? E aí, desde então eu fico pensando o que é que a gente faz com a liberdade ou a ausência dela? Como é que o ser humano se comporta sendo livre ou sendo escravo? Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade, desde que essa vontade não prejudique ninguém. Liberdade também pode ser entendida como a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Mas aí eu pergunto, será que a gente consegue ser tão livre assim a ponto de não depender de ninguém? Será? Eu tenho percebido que esse tipo de liberdade, muitas vezes, ela pode ser exatamente uma liberdade utópica. É claro, o direito à liberdade é uma necessidade do ser humano. Também é um direito do ser humano. A liberdade é uma das primeiras manifestações espontâneas que o ser humano tem, não é? A gente vê uma criancinha quando começa a andar, logo ela quer ser livre, logo ela não quer que ninguém vá atrás dela. E talvez seja por isso que o ser humano valoriza tanto essa tal liberdade, porque ela é uma manifestação de vontade. E quando a gente manifesta uma vontade, isso ganha força. E quando essa vontade não é atendida, gera frustração. Muitos dizem que é só através dessa liberdade que se encontra a realização profissional. Liberdade também significa o direito de agir segundo o livre-arbítrio, né? Repetindo, segundo a nossa própria vontade. Mas e quando a nossa vontade vai de encontro à pessoa, com a vontade da pessoa que vive com a gente? E quando a nossa vontade vai de encontro com a vontade do grupo em que nós convivemos? Outros dizem que liberdade é a independência do ser humano, o poder ter autonomia e espontaneidade. Na verdade, eu concordo com a maioria das coisas que se usam para definir liberdade, mas eu percebo que existe uma alta dimensão dessa liberdade. E as pessoas criam expectativas em cima de uma liberdade total e plena, na qual eu particularmente acho que ela não existe. E aí eu percebo que começa a existir uma grande frustração, porque a expectativa de uma liberdade imensa e irrestrita não acontece. Eu queria falar com vocês sobre 3 tipos de liberdade. O primeiro tipo é aquele que a gente chama de tipo de ser livre de, né? É uma liberdade sem restrição, uma liberdade sem restrição da sociedade, onde eu sinto a vontade de romper com regras, de romper com o limite. Só que a gente precisa entender, a gente pode fazer isso, mas a gente deve. A gente está preparado para romper com algo e ser alvo de crítica e ser alvo de julgamento? Mas se a gente está, tudo bem. A gente também precisa pensar que quando eu sou livre de qualquer coisa, para qualquer coisa, né, de qualquer coisa, eu também preciso entender que o outro também é. Então, até onde vai essa liberdade de ser livre de seguir restrições, seguir normas e seguir regras? Então, é bom pensar sobre isso, porque planejar as nossas atitudes e os nossos comportamentos me soa algo inteligente. O segundo tipo é a liberdade de ser livre para. É uma liberdade para fazer
o que queremos. Eu sou livre para dizer o que eu quero. Eu sou livre para fazer o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Eu também tenho restrições a isso. Eu gostaria de ser livre, de estar livre para dizer muita coisa que talvez eu até precise dizer, mas que se eu disser, talvez possa magoar mais pessoas do que libertar mais pessoas. Então, quando eu sou livre para, eu também eu perco a liberdade de escolher aquilo que as consequências vai trazer, né? É tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente pode até optar por essa condução de vida, mas a gente também não vai ser livre para escolher aonde a vida vai levar e depois a gente não pode reclamar. Até eu comentei isso em outro vídeo que postei por aqui. Então, ser livre para também implica em a gente ter limites, né? A terceira liberdade que a gente vai falar é ser livre para ser. Uma liberdade não apenas para fazer o que queremos, mas para sermos quem temos que ser. Eu sempre que acredito que a gente precisa correr atrás de ser aquilo que a gente nasceu para ser, ou que os construtos da vida foram levando a gente a ser. E isso é importante porque a gente precisa identificar quais as nossas habilidades. Se isso se encaixa com as habilidades sociais que entram de acordo com a manifestação da minha personalidade, do meu temperamento. Então, se a gente observar tudo que a gente está comentando, para qualquer tipo de liberdade, seja a liberdade para ser livre para ser livre para, e para ser livre para ser, a gente vai ver que toda liberdade vai chegar num ponto que se chama limite. E aí, será que se uma liberdade tem limite, ela continua sendo liberdade? E esse tem sido um grande desafio na minha própria vida. Entender que a minha liberdade começa em mim, mas ela termina aonde a vida do outro começa. Então, eu posso ser livre, eu sou livre para dizer não às pessoas, um não entendido. Eu sou livre para permitir que as pessoas me ensinem. Será que eu só quero ser livre para sentir? E isso também tem sido outro ponto que eu vejo muito as pessoas se criando muitas expectativas, é que a liberdade parece que está associada a se sentir livre para ir aonde quer, fazer o que quer, colocar o que quer, na hora que quer. E na verdade, o meu querer, ele tem limite, porque eu sou um ser social e eu vivo em um contexto em que a minha liberdade precisa exercer e ser exercida com responsabilidade. Eu queria muito que você pensasse sobre isso. Eu queria muito que você entendesse, principalmente no momento em que a gente vive, que talvez a nossa liberdade, muitas vezes, precise ter um limite maior ou menor. E que as manifestações dessa liberdade, elas precisam ser pensadas e elas precisam ser articuladas para que eu não perca a liberdade de ser quem eu sou. Um forte abraço.